bem bolado para explicar o que o pessoal está falando, então não é bem o que eles estão dizendo, né? Sobre o que ali aconteceu em 2022. Então, o que aconteceu em 2022 foi o seguinte: eu acreditava na questão de filhos espirituais e mandamentos, eu acreditava que eventualmente, vamos dizer, sobre se eles teriam autoridade para fazer a cobrança de que eu deveria falar os mandamentos para as pessoas, eu considerava a possibilidade de que eles não tivessem essa autoridade, embora eu achasse isso improvável. Então isso sempre foi, aí que tá, sempre foi uma questão condicionada. Se eu tenho que fazer a pregação, se eventualmente eles tiverem autoridade, talvez não tenha. Tá. Só que o que acontece? Eu também entendia que, como eu achava mais provável que essas pessoas tivessem autoridade para fazer a cobrança sobre a questão mandamental, mas eu também entendia que, segundo a minha fé, eu não precisaria pesquisar isso. Mas aí que tá, segundo a minha fé, eu não precisaria pesquisar isso, não quer dizer que eu ah, acreditasse que a pesquisa era desnecessária. Eu acreditava que a doutrina que eu seguia sugeria que a pesquisa não era necessária nesse caso. Então eu acreditava nessa doutrina. Não quer dizer que eu tinha fé suficiente para acreditar nessa doutrina. Eu sei qual é, vamos dizer, a doutrina. A doutrina que eu estava acreditando naquele momento é a pesquisa não é necessária. Digo, o que eu acredito não, o que eu acredito que essa doutrina diga. Então eu acredito que isso seria o mais correto, no sentido de agir pela fé. Eu entendia que isso era o mais correto naquele momento. Eu não, apesar dessa ser a doutrina que eu acreditava que era correta, no sentido de, a pesquisa não precisa ser feita para verificar se eles têm a, a condição mínima de obediência para poder fazer a cobrança dos mandamentos. A doutrina diz isso, e eu acredito que a doutrina diz isso, só acredito na questão de dizer, não quer dizer que eu acredite ou concorde que essa seja a melhor informação, porque eu entendo que a pesquisa é necessária nesse ponto. Então foi isso aí que tá. Eu estava errado em relação àquilo que eu estava acreditando. Sim, em relação à minha própria fé, vamos dizer, eu estava errado. E nesse ponto, eu reconhecia que era um erro, pelo menos em relação à doutrina, porque já que eu seria eventualmente cobrado, vejo que não é necessariamente em relação a mandamentos, mas já que eu sou cobrado em relação a, no caso, segundo uma doutrina que não seja necessariamente os mandamentos, mas segundo aquilo que eu consigo ou que eu quero obedecer dos mandamentos, já que eu sou cobrado segundo isso, eventualmente haverá outros critérios. Nesses outros critérios, em relação eventualmente a outra entidade espiritual mesmo, já que eu não obedeço os 10 mandamentos integralmente, e aí eventualmente eu caio em outro mal espiritual, caio no sentido de ser avaliado segundo outro mal espiritual, aí mudam algumas perspectivas doutrinárias. Uma delas seria isso, no sentido de não achar que não precisa da pesquisa nesse tema. E aí eu achei, justamente, então se esse é um princípio que se aplica a mim, eu estou errado e não estou conseguindo aplicar. Eu falo, poxa, aí eu tenho que falar mesmo. Me desculpe, eu não consigo eventualmente aplicar esse princípio de acreditar que a pesquisa não é necessária para saber se as pessoas eventualmente têm condição ali de fazer a cobrança sobre a pregação dos mandamentos. Então era isso, né? Porque segundo esse critério eu estava errado. Não que eu estava, no caso ali, pedindo perdão porque as pessoas tinham condição de fazer, ou que eu tinha certeza que as pessoas tinham condição mínima de obediência para poder fazer a cobrança dos mandamentos. Não era o caso. É porque, eventualmente, segundo a questão da fé, eu tinha que entender que a pesquisa era, vamos dizer, desnecessária, mas eu não conseguia acreditar nisso. Então era essa a questão. E isso é que eu estava errado naquele ponto. E sim, em relação à entidade, que eventualmente estava me cobrando naquele momento, eu tinha que mostrar, poxa, é um erro da minha fé. Eu não consigo acreditar nisso, eu estou errado. Me desculpe, me desculpe, eu não consigo acreditar que a pesquisa é desnecessária para verificar se as pessoas têm ali condição de obediência mínima para fazer a cobrança da fala dos mandamentos. Fica esse complemento aí no canal.